Primeira carta de Pedro, capítulo 5, verso 1 em diante, diz assim: Rogo, pois, aos presbíteros que há entre vós, eu, presbítero como eles, e testemunha dos sofrimentos de Cristo, e ainda co-participante da glória que há de ser revelada. Pastoreai o rebanho de Deus que há entre vós, não por constrangimento, mas espontaneamente, como Deus quer, nem por sórdida ganância, mas de boa vontade. Nem como dominadores do que vos foram confiados, antes, tornando-vos modelos do rebanho. Ora, logo que o Supremo Pastor se manifestar, recebereis a imarcessível coroa da glória. Rogo igualmente aos jovens, sede submissos aos que são mais velhos. Outros sim, no trato de uns com os outros, cingi-vos todos de humildade, porque Deus resiste aos soberbos, contudo, aos humildes concede sua graça. Até aí a igreja pode estar tomando assento. Pedro, o apóstolo de Cristo Jesus, testemunha fiel dos sofrimentos do Mestre, ele agora volta a sua atenção, volta os seus olhos para a liderança da igreja, para aqueles que são os cabeças, aqueles que estão imbuídos de responsabilidade. E isso ele o faz depois de exortar os cristãos a suportarem o sofrimento. Agora então ele fala aos pastores, ele fala aos membros, mostrando como a igreja deve permanecer firme debaixo da pressão. O verso 1 diz assim: Rogo, pois, aos presbíteros que há entre vós. É interessante aqui que Pedro, ele não fala com arrogância, ele não fala como quem está além, acima dos demais, mas ele fala de cima para baixo. Ele fala como um irmão, como um servo, como um cooperador da obra de Deus. Ele fala como um pastor que conhece o peso e a alegria do ministério. E a firmeza da igreja em tempos difíceis, em tempos de dificuldade, depende muito disso, de pastores fiéis, mas também de um rebanho humilde, de um rebanho submisso, de um rebanho obediente, de um rebanho bíblico. E é por essa razão que, nesta manhã, o tema do nosso sermão é pastores e rebanho servindo com humildade. Rogo-vos, pois, aos presbíteros que há em vós, eu, presbítero como eles, e testemunha dos sofrimentos de Cristo, e ainda co-participante da glória que há de ser revelada. Nós encontramos aqui logo de início uma palavra para a liderança, uma palavra para os líderes, uma palavra para os pastores, os presbíteros, a liderança da igreja. E Pedro, ele, através desse verso que nós acabamos de comunicar à igreja, ele mostra aqui pelo menos, irmãos e irmãs, 3 características de um verdadeiro líder espiritual, de um verdadeiro servo de Deus. E a primeira característica que nós encontramos nesse texto aqui, é que ele fala, presbítero como eles, é a identificação. Pedro, ele não se colocou acima dos demais, mas Pedro se colocou entre os pastores. Pedro se colocou como um servo entre eles. E isso é importante, irmãos, porque além de demonstrar a identificação com a função, com o cargo que
temos diante do Senhor, isso também demonstra humildade. O líder, ele precisa entender, ele precisa compreender que sobre ele pesa sim uma grande responsabilidade e que ele sim será cobrado mais do que os outros, porque biblicamente falando, a quem mais é dado, mais é exigido. Todavia, nem por isso, aquele que exerce liderança no seio da igreja do Senhor deve se sentir melhor, maioral, mais importante do que os demais. Porque se algum líder pensa dessa forma, se algum líder tem esse raciocínio, é um pensamento errado. Você está contrariando os princípios da palavra de Deus. Nós que exercemos liderança, nós que somos servos e servas do Senhor, a quem Deus atribuiu alguma função, alguma responsabilidade, nós temos sim uma responsabilidade maior, mas nós não somos maiores e nem melhores do que ninguém na presença do Senhor. Muito pelo contrário, a palavra do Senhor nos diz que aquele que exerce liderança, eles precisam servir a todos, ao exemplo de Jesus. Aliás, o próprio Jesus disse: quem dentre vós quer ser o maioral, quer ser grande, seja servo de todos. Uma outra coisa importante que nós aprendemos aqui com esse texto é o testemunho. A palavra diz: testemunha dos sofrimentos de Cristo. Ou seja, aqui Pedro está falando com autoridade, como quem viu o exemplo do Supremo Pastor. Pedro viu a vida de Cristo. Pedro conviveu com Cristo. E Pedro aprendeu com o exemplo de Cristo que ele, como líder, precisa ser exemplo do rebanho. Ele precisa ser exemplo dos fiéis. Nós que exercemos liderança na igreja, que exercemos de certa forma uma influência sobre os demais, nós devemos fazer isso não apenas pelo cargo que nós possuímos, não apenas pela capacidade que Deus nos concedeu, mas nós devemos exercer essas capacidades com humildade, entendendo que nós estamos a serviço do Senhor, abençoando o rebanho do Senhor, abençoando o povo do Senhor, povo esse que não nos pertence, mas antes de tudo é um povo que foi comprado, lavado e remido no sangue do Cordeiro. São ovelhas do Senhor. E nós, como líderes, estamos apenas administrando o rebanho do pastor dos pastores. Uma outra coisa que a liderança precisa ter é esperança. Esperar no Senhor. Esperar pela direção do Senhor. Esperar pelo sinal verde de Deus em nossas atitudes para com o povo de Deus. A palavra de Deus diz nesse texto: co-participante da glória. Pedro aqui, ele está servindo ao Senhor, olhando para o futuro, olhando para a recompensa eterna. Isso é importante que nós venhamos a entender, igreja, porque muitas vezes nós, como líderes, como aqueles que estão a serviço do Senhor, nós nos iludimos e nós queremos sermos reconhecidos, nós queremos sermos vistos, muitas vezes nós queremos sermos elogiados, em algumas situações nós queremos até receber e ouvir aplausos por aquilo que nós fazemos, mas é importante que nós venhamos a saber que a nossa expectativa de recompensa não pode estar no tempo presente, não pode estar fixo nas pessoas, em nosso semelhante,
Mas a nossa recompensa, igreja, ela vem do Senhor. A nossa recompensa, ela vem de Deus. Muitas vezes a liderança faz aquilo que Deus manda, nós andamos e agimos debaixo da orientação de Deus, e Deus estende as suas mãos, Deus começa a abençoar, e o nome do Senhor é glorificado, e glória a Deus por isso, é desse jeito que tem que ser mesmo, mas nós muitas vezes deixamos que o lado humano, o lado falho, nessas horas, venha nos incomodar, com pensamentos tipo: eu fiz isso e ninguém disse nada. Eu realizei dessa forma e parece que ninguém notou. Como esta pessoa é ingrata? Como este povo é ingrato? Como esta igreja é ingrata? Como o grupo que eu lidero é ingrato? Mas este, meu irmão e minha irmã, é um pensamento humano, é um conceito errado. Nós não devemos permitir que esses tipos de pensamentos, de atitudes e comportamentos meramente humanos venham ser a regra, ou venham ser algo que venha pontuar como nós devemos nos relacionar com as pessoas. Mas nós devemos entender que tudo aquilo que nós fazemos, antes de tudo, não é para o irmão, não é para a irmã, não é para as pessoas, não é para a igreja em si, mas antes de tudo, aquilo que nós fazemos é para o Senhor, é para a honra e para a glória do Senhor. E dentro desse contexto, é do Senhor que virá a nossa recompensa. É Ele quem vai nos recompensar. É Ele quem vai dar a nós, a cada um, segundo aquilo que nós merecemos, de acordo com aquilo que nós estamos fazendo, em obediência ao seu querer, em obediência à sua palavra. Portanto, a liderança não pode ficar criando ilusões, almejando nos semelhantes, nos liderados do reconhecimento. Alguns reconhecem sim, mas muitas vezes isto não acontece. Mas o nosso reconhecimento, irmãos e irmãs, vem do Senhor. É no Senhor que nós devemos colocar toda a nossa expectativa e toda a nossa esperança. E Pedro então ensina que a autoridade pastoral, ela não vem da nossa posição, mas ela vem do nosso exemplo. Vem de como nós obedecemos a Cristo. Vem de como nós seguimos a Cristo. O pastor que segue o modelo de Cristo. O líder que segue o modelo de Cristo. Ele lidera com humildade e não com orgulho. Ele lidera através do exemplo e não com imposição. Nós que servimos ao Senhor muito mais do que palavras, precisamos estarmos servindo a igreja, servindo ao Senhor e dando para o rebanho o nosso exemplo de como nós adoramos, de como nós buscamos, de como nos comportamos, de como lidamos com a situação. A maior lição que a liderança pode conferir ao rebanho é, acima de tudo, o seu exemplo. E esse exemplo fiel à palavra do Senhor. E quando assim o fazemos, nós temos um coração humilde, nós temos um coração quebrantado, e nós fazemos com voluntariedade, nós fazemos a obra do Senhor com amor, e dessa maneira, nós não impomos a nossa autoridade sobre o rebanho de Deus. Nós não somos pesados ao rebanho. A liderança não pesa sobre o povo de Deus, porque antes de tudo, ela está debaixo da palavra do Senhor, servindo a Deus pelo exemplo, com humildade e com um coração quebrantado. Quando nós que somos líderes agimos dessa maneira,
o nosso povo, o povo que nós estamos liderando, eles estão também atentos, olhando e analisando essas coisas em nossas vidas. E com isso, pouco a pouco, eles estarão nos imitando, seguindo o nosso exemplo, e o nome de Cristo é exaltado e glorificado. O apóstolo Paulo entendia muito bem a esse respeito. Tanto é que em um certo momento ele disse assim: olha, vocês aí, sede vocês meus imitadores, assim como eu sou de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Então, nós que servimos ao Senhor, principalmente aqueles que exercem liderança, precisamos aprendermos a liderarmos também através do nosso exemplo, não apenas com as palavras, mas também com o nosso exemplo e com o nosso comportamento. A autoridade espiritual, ela nasce do serviço fiel e do nosso testemunho de vida perante a comunidade dos fiéis, daqueles que servem ao Senhor. O verso 2 diz assim: pastoreai o rebanho de Deus que há entre vós, não por constrangimento, mas por voluntariedade, como Deus quer, nem por torpe ganância, mas de boa vontade. Aqui então a palavra de Deus nos orienta como nós devemos apacentar o rebanho de Deus, como nós devemos liderar o povo de Deus. Pedro usa aqui o verbo liderar. Esse verbo carrega duas ideias importantes. A primeira ideia é cuidar, e a segunda ideia é conduzir. Pastores e líderes precisam cuidar e conduzir o povo nos bons princípios da palavra de Deus. O pastor e o líder também precisam entender que nós não somos donos das ovelhas, nós não somos donos do rebanho, mas elas têm um pastor por excelência, elas têm um Senhor. As ovelhas do rebanho, a igreja, eles pertencem a Cristo, eles pertencem a Deus. O versículo bíblico ressalta isso: o rebanho de Deus que está entre vós. Portanto, nós que exercemos liderança na igreja, precisamos ter esse entendimento, que antes de ser a nossa responsabilidade tratar com esse povo não nos pertence. Nós fazemos parte desse povo, temos responsabilidade com este povo, mas o povo, as pessoas, a igreja, as ovelhas, elas pertencem ao Senhor. E o texto ainda nos aponta 3 atitudes ou 3 comportamentos que devem marcar, que devem caracterizar o ministério pastoral. Primeiro, precisa ser um serviço voluntário. A palavra de Deus fala: não por constrangimento, mas voluntariamente. Portanto, igreja, pastorear, liderar, deve ser, antes de tudo, um prazer, um privilégio, e não um peso, não um fardo. Nós sabemos que ser líder, nós sabemos que ser pastor, exigem muitas responsabilidades, e muitas vezes, de certa forma, sim, é um peso sobre os nossos ombros. Mas como é um peso que nós carregamos por amor a Cristo, esse peso, ele acaba sendo leve, ele acaba sendo suave, porque é algo que nós estamos fazendo e precisamos fazer, segundo nos ensina a palavra de Deus, de maneira voluntária para o Senhor, de maneira voluntária, sem ser obrigado. Então, quando nós estamos servindo ao Senhor, nós não podemos fazer a obra do Senhor por constrangimento ou por obrigação. Nós não podemos aceitar cargos, aceitar funções por constrangimento ou por obrigações,
mas devemos fazer isso com um coração aberto, com um coração voltado para a obra do Senhor, com um coração de servo, com um coração de serva, que está pronto a sofrer, pronto muitas vezes a ser injustiçado, pronto muitas vezes a ser injuriados, mas ainda assim, acima de tudo, nós fazemos com amor, com carinho, com dedicação, porque nós estamos servindo ao Rei dos Reis, ao Senhor dos pastores, ao Senhor das nossas vidas. Uma outra característica importante aqui para aquele que serve ao Senhor é uma motivação pura. O texto bíblico fala: nem por torpe ganância, mas de boa vontade. Ou seja, o ministério, ele não é meio de lucros, mas de expressão de amor a Deus. Aquilo que nós fazemos para o Senhor, é para o Senhor. Nós não podemos querer crescer em cima das pessoas, nós não podemos querer tirar lucro das pessoas, seja financeiro ou de quaisquer outras naturezas. A nossa motivação em ser líder, em servir ao Senhor, deve ser simplesmente de ser um meio de Deus abençoar a vida de alguém. A nossa motivação deve ser única e simplesmente ser instrumento de Deus para levantar, para edificar, para abençoar, para curar, para orientar e para conduzir o rebanho do Senhor no caminho certo, apontar a direção certa, apontar para Jesus, o autor e o consumador da nossa fé. Uma outra característica aqui de suma importância para aquele que exerce liderança no seio da igreja é que nós precisamos termos um cuidado fiel. O texto diz: como Deus quer. E isto significa que o padrão deve ser divino e não humano. O nosso serviço ao Senhor, a nossa liderança ao Senhor, aquilo que nós fazemos na casa do Senhor, deve seguir as normas de Deus, o modelo que Deus estabeleceu. Nós não devemos estarmos liderando do jeito simplesmente que nós imaginamos que tem que ser. Não é segundo os nossos conceitos, não é segundo as nossas regras, mas é segundo os conceitos e segundo as regras estabelecidas na palavra de Deus. Nós devemos exercer o nosso chamado, a nossa liderança, o nosso pastorado, debaixo da vontade de Deus, contida em sua santa e poderosa palavra. De outra forma, nossa liderança e o nosso pastorado não terá resultado. O pastor, o líder, ele é chamado a servir e não para ser servido. Está aí também algo de grande relevância que nós precisamos sempre estarmos nos lembrando. Nós não estamos aqui para sermos servidos. Os líderes não existem para serem servidos, mas é o contrário. É o pastor, é o presbítero, é toda a liderança da igreja. Nós somos constituídos, nós recebemos uma responsabilidade da parte de Deus para servir o rebanho de Deus, para servir uns aos outros. E quem vê o rebanho como sua posse, quem vê o rebanho como sua propriedade, está perdendo o coração de pastor, está perdendo o coração de presbítero, está perdendo o coração de líder, está perdendo o coração de Cristo. Mas nós devemos olhar para o rebanho, para as ovelhas, para a igreja, não vendo eles como nossa propriedade ou como nossa posse, que nós podemos fazer tudo o que nós queremos em relação a eles. Não, nós devemos pastorear, apacentar e cuidar da igreja, do rebanho do Senhor,
de acordo com aquilo que o Senhor estabeleceu na sua santa e gloriosa palavra. O verdadeiro ministério pastoral, o verdadeiro ministério de um líder é movido pelo amor e nunca, jamais pelo domínio ou pela ambição. E é dessa forma que o Espírito de Deus age e abençoa o líder, abençoa a liderança e também abençoa o rebanho do Senhor. A palavra de Deus prossegue dizendo no versículo 3: nem como dominadores dos que vos foram confiados, antes tornando-vos modelos do rebanho. Mais uma vez aqui agora a palavra de Deus nos chama a responsabilidade de nós liderarmos através do exemplo. E a palavra de Deus nos aponta aqui agora faz um contraste entre dois estilos de liderança. Um estilo é aprovado por Deus e o outro estilo é reprovado pelas Escrituras Sagradas. O primeiro estilo de liderança é o estilo que é rejeitado, é o estilo que é reprovado, é o estilo dos dominadores. É aqueles que comandam, é aqueles que ditam, é aqueles que falam, é aqueles que querem estar com a palavra final em todas as coisas. São os líderes autoritários, são líderes que não ouvem, são os líderes que impõem medo, são os líderes controladores de pessoas. Esse tipo de liderança que domina dessa maneira, que age dessa maneira, é uma liderança reprovada pela palavra de Deus e, consequentemente, pelo Senhor da palavra, pelo Senhor da igreja. Mas a palavra de Deus aqui nos aponta o modelo bíblico, o modelo que é o certo, é o correto, dentro dos preceitos da palavra de Deus. São os líderes modelos. São os líderes exemplares que inspiram confiança e apontam para Cristo através do seu estilo de vida, através do seu comportamento, através das suas palavras, através de como ele lida com as situações, através de como ele se veste, através de como ele brinca, através de tudo aquilo que o líder faz com um bom exemplo. Ele é aprovado quando os seus exemplos são exemplos de acordo com a palavra de Deus. Então, o verdadeiro líder, o líder aprovado, é aquele que lidera com exemplos e não com qualquer exemplo, com bons exemplos para o rebanho de Deus. O pastor fiel, o líder fiel, ele não é um chefe, mas ele é um exemplo de vida e graça para o rebanho do Senhor, para aqueles que servem ao Senhor. E isso, meus irmãos, é importante porque as ovelhas, elas seguem mais o que o pastor faz do que aquilo que o pastor fala. A igreja, os liderados, eles seguem mais o exemplo do líder do que aquilo que o líder fala. Então, termos um bom exemplo, termos um exemplo pautado na palavra de Deus, é de suma importância para aqueles que exercem liderança na casa do Senhor. A influência espiritual, ela é importante, mas ela é conquistada através do testemunho visível de integridade, amor e humildade daqueles que estão numa posição de liderar o rebanho do Senhor. Por isso, o rebanho de Cristo precisa ver no pastor, precisa ver no líder, mais do que ouvir sobre Cristo, mas precisa ver Cristo nele através dos seus exemplos, através do seu comportamento. A palavra de Deus, ela prossegue dizendo no versículo 4: e quando se manifestar o Supremo Pastor, recebereis a imarcessível coroa de glória. Agora o texto da palavra de Deus está falando que existe uma recompensa da parte de Deus para o pastor fiel,
para o líder fiel. Preste atenção, a recompensa do Senhor, ela é real, existe, mas essa recompensa só vai atingir o pastor e o líder que é fiel a Deus, fiel à palavra de Deus. Olha o que o texto diz: e quando se manifestar o supremo pastor, recebereis a imarcessível coroa de glória. Pedro aqui então agora lembra aos pastores, lembra aos líderes que há um pastor acima de todos os pastores. Ele usa aqui a expressão o supremo pastor. E o supremo pastor, igreja, é Jesus Cristo, o nosso Deus, é Jesus Cristo, o nosso Salvador. Ele é o nosso modelo por excelência. Ele sim é Senhor e dono da igreja, Ele sim é dono do rebanho, e Ele também é o recompensador, Ele é o galardoador dos servos fiéis, do líder fiel, daquele que é humilde, daquele que obedece, daquele que se submete ao seu querer e à sua vontade, e dessa maneira exerce a sua liderança com temor e tremor perante o rebanho que é do Senhor. A expressão usada aqui nesse versículo, coroa de glória, isso aqui é símbolo da recompensa eterna, que é incorruptível, que é imarcessível e que é gloriosa. O verdadeiro pastor, o verdadeiro líder, ele não busca os aplausos terrenos, mas antes de tudo, ele busca a aprovação do Supremo Pastor. Portanto, meu irmão, portanto, minha irmã, que exerce liderança no seio da igreja do Senhor, sirva com humildade, sirva fielmente, sirva com o coração quebrantado, sirva com esperança, sirva com os olhos no céu, onde Cristo está sentado à destra de Deus Todo-Poderoso, e de lá Ele intercede por nós. A recompensa do pastor, a recompensa do líder, não está nos títulos, mas no sorriso de Cristo para com as nossas vidas. Não tem coisa mais importante, mais gratificante do que recebermos o sorriso de Cristo para nós, em sinal de aprovação daquilo que nós estamos fazendo ao seu serviço. O ministério vale a pena, porque o Supremo Pastor é fiel para nos recompensar. E por último, igreja, o versículo 5 nos diz assim: semelhantemente vós, jovens, sede submissos aos que são mais velhos, e no trato de uns para com os outros, cingi-vos todos de humildade, porque Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Agora a palavra do Senhor se dirige aos liderados, aqueles que são resultado da liderança. E agora a palavra de Deus fala que precisa haver submissão, precisa haver humildade no rebanho de Deus. Da mesma forma que Deus exige muito, e exige muito mesmo daqueles que são os líderes, aqueles que são os responsáveis, aqueles que estão administrando o rebanho do Senhor, de igual modo, Deus também exige do seu povo, Deus também exige do seu rebanho, que haja submissão, que haja humildade e que haja reconhecimento dos líderes que estão a serviço de Deus para edificar e abençoar as vossas vidas. E aqui Pedro, inspirado pelo Espírito Santo, ele amplia agora a exortação. Ele sai da liderança e vai para o rebanho. Agora ele fala a todos os membros da igreja, e em especial aqueles que são os mais jovens, para que vivam com espírito submisso e coração humilde. O texto fala: cingi-vos de humildade, imagem de quem
se veste para servir. Como Jesus, que quando estava reunido com os seus discípulos, cingiu uma toalha em sua cintura, se ajoelhou e com uma bacia de água ali, começou a lavar os pés sujos e imundos dos seus discípulos. Posição de humildade. Jesus, o maior líder, nos deu a maior lição de humildade. Mas essa humildade não é apenas para o líder, como nós já falamos, e falamos bastante sobre liderança, mas esta humildade é para toda a igreja, é também para os demais. Precisamos nos vestir de humildade, a igreja precisa se vestir de humildade. E a humildade aqui, ela é colocada como se fosse uma peça de roupa mesmo, que todos os dias nós precisamos nos vestir dela. Da mesma forma que todos os dias pela manhã, quando você acorda, ou até mesmo durante a noite, antes de um novo dia surgir, você já abre o guarda-roupa e fica pensando, olha, que roupa que eu vou usar amanhã? E você separa a sua peça de roupa ali de maneira cuidadosa, separa até ali uma peça extra, e você não se esquece de fazer isso. Você faz isso com muito cuidado, de maneira muito minuciosa, com muita dedicação. E dependendo da ocasião, com mais cuidado e mais dedicação ainda. No sentido espiritual, igreja, nós não podemos também nos esquecer das nossas vestes espirituais. E uma das peças dessa vestimenta espiritual, de muita significância, é a humildade. Então nunca se esqueça de se vestir, de cingir, de se revestir de humildade na presença do Senhor, o nosso Deus. Pois a palavra de Deus diz, Deus resiste aos soberbos, aos arrogantes. O orgulho é repelido pela presença de Deus, o orgulho é rejeitado pelo Senhor. Mas Deus se agrada, Deus dá graça aos humildes. A humildade, meu irmão e minha irmã, é o terreno, é o solo, onde a graça, onde a bênção, onde o favor divino floresce sobre as nossas vidas. Portanto, uma igreja saudável é aquela onde tanto os pastores como os líderes servem com humildade e ovelhas se submetem com alegria na presença do Senhor, o nosso Deus. A humildade é como um agradável perfume que mantém a comunhão viva, a comunhão da igreja. Como é bom, às vezes, você passa perto de alguém e essa pessoa está cheirosa, ela está com aquele perfume agradável, não aquele cheiro enjoado, não aquele cheiro forte, mas um perfume que está ali, sabe, no seu teor adequado. De igual modo, quando a igreja ela se reveste de humildade, quando a igreja toda é humilde, liderança e rebanho todos se vestem de humildade, e isso é gostoso, porque isso traz um clima abençoado, um clima gostoso, isso atrai a bênção de Deus em nosso meio, isso atrai a ação, o mover do Espírito Santo. O Espírito Santo de Deus, ele flui, ele trabalha, ele abençoa de maneira poderosa uma igreja quebrantada, uma igreja humilde em sua presença. Deus trabalha no meio da humildade do seu povo. Portanto, onde tem humildade, tem graça e também tem a presença de Deus. Onde há humildade, tem a graça de Deus e tem a presença de Deus. Mas onde há orgulho, onde há arrogância, existe resistência a Deus. E se existe resistência a Deus, Deus não se faz presente. O Senhor se faz ausente. Mas quando há humildade, esse comportamento é como um cheiro suave para Deus. E Deus então se aproxima. Deus tem um particular. E Deus abençoa de maneira toda especial a um coração humilde, a um coração quebrantado, a um líder humilde, a um pastor humilde, a um rebanho humilde,
há a bênção do Senhor quando existe humildade o suficiente para nos submetermos à vontade soberana dele, através da sua santa e poderosa palavra. Vamos nos colocar em pé, igreja do Senhor. E Pedro, ele conclui as suas palavras para a igreja na época, mostrando que a firmeza da igreja, ela depende da humildade, tanto dos seus líderes, como também da obediência do rebanho do Senhor. Portanto, o pastor, o líder, deve servir com humildade e também com exemplo. O pastor deve apacentar o rebanho com amor, pureza e motivação. O pastor e o líder precisa liderar pelo exemplo e não através da imposição. O pastor, o líder, deve esperar a recompensa do Supremo Pastor e nunca das pessoas. E quando se manifestar o Supremo Pastor, recebereis a imarcessível coroa da glória. Já a igreja deve viver em submissão e humildade. A igreja deve honrar seus líderes e colaborar na obra do Senhor com um espírito submisso e grato na presença do Senhor. Pois Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. A verdadeira igreja de Cristo, ela é composta de pastores e líderes que servem com humildade, mas também por membros que vivem em submissão e onde todos estão servindo a Deus debaixo da graça de Deus, com um coração quebrantado e humilde. Que Deus nos abençoe de maneira rica e poderosa, em nome do Senhor Jesus.